Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa EBAC. Estamos dando a continuidade sobre as parábolas de Jesus. E hoje eu quero falar sobre a parábola dos talentos. Convido você a abrir sua Bíblia ou então acompanhar a leitura do texto de Mateus 25, de 14 a 30. E assim diz a palavra de Deus. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2, mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse o senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas aos que não têm, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar? Ó Senhor Deus, que privilégio mais uma vez estar aqui e dar uma aula, Pai, da nossa EBAC, que possamos mesmo aprender aqui, refletir, pensar, e que esses pensamentos e reflexões possam gerar transformações em nossos corações, nossas mentes, para que possamos agir e a vivermos como filhos amados do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, a minha exposição, eu quero trabalhar nesses 3 pontos. Primeiro, eu quero apresentar um problema. Depois, eu quero falar de um diagnóstico. E depois, apontar um caminho bíblico de como nós podemos proceder. Primeiro, o problema. Eu quero, então, ler um trecho desse livro do Nietzsche, que diz assim: E o que faz o santo na floresta? Perguntou Zaratustra. O santo respondeu: Componho canções e passo a cantá-las. Enquanto faço canções, rio, choro e murmuro. Essa é minha maneira de louvar a Deus. Mas como presente, o que me trazes? Ao ouvir essas palavras, Zaratustra cumprimentou o santo e disse: Deixa-me partir depressa, por receio de não lhe tirar coisa alguma. E assim se separaram o velho e o homem feito, rindo como riem 2 garotos. Mas quando Zaratustra ficou só, falou assim o seu coração: Será possível este santo ancião em sua floresta ainda não ouviu dizer que Deus está morto? E essa citação de Nietzsche é muito conhecida. Talvez quando você pensa em Nietzsche, esse filósofo, você já lembre dessa frase. Alguns filmes foram feitos como resposta a essa frase. Você pode se lembrar de um post que é muito conhecido no Facebook, onde colocaram lá Nietzsche falando: Deus está morto, e embaixo Nietzsche está morto, assinado Deus. E é uma preocupação com Nietzsche ter matado Deus, com Nietzsche ter dito que Deus está morto, que Deus não existe, mas não é essa a intenção de Nietzsche. Nós vamos descobrir o que ele quer dizer. Mas antes eu queria mostrar uma frase que está colada no muro da cidade na qual eu nasci, na qual eu fui criado,
Incrivelmente tem essa frase colada em um muro lá, que diz assim: vou cuidar da minha saúde, porque da minha vida já tem muita gente cuidando. Já tem gente demais cuidando. E essa frase, eu via lá no muro, ficava pensando, nossa, parece que é verdade isso. Mas essa frase reflete individualidade. Pessoas que não querem compartilhar a sua vida com o outro, a fim de que o outro acompanhe ela na sua caminhada, para que os dois cresçam mutuamente. Mas, no entanto, há pessoas cuidando da vida dos outros, sem cuidar das suas próprias vidas, e pessoas individualistas, que não querem compartilhar da sua vida com o outro. E a frase anterior, essa frase que eu li, ela é irônica, mas é para dizer que a sociedade pós-moderna é nihilista. Nihilismo vem da palavra em latim nihil, que significa nada. E ela representa uma atitude crítica em relação às conversões sociais e os valores tradicionais. E o nihilismo ele quer dizer assim: nada importa, contando que eu tenho o meu café a cada manhã. Nada faz sentido. Nada é lógico, a não ser que eu faça a minha vontade, que eu tenha o meu café, que eu tenha o meu chá, que eu tenha aquilo que eu gosto. E esse é o nihilismo. E diante de esse nihilismo, onde não há nada claro, não há sentido para as coisas, e que o que vale é a minha vontade, sim, Deus está morto na vivência de pessoas que acreditam que não há nada. E se não há nada, se não existe um Deus vivendo mesmo, porque Nietzsche, ao olhar para cristãos, para pessoas que se diziam cristãos, Nietzsche era filho de um pastor, e ao olhar a sociedade e verem cristãos que não viviam a vida cristã, que não se preocupavam de fato em unir a prática da igreja com a prática do cotidiano, Nietzsche falou que Deus estava morto. Mas diante desse cenário de nihilismo, onde não há nada claro, não há sentido para as coisas, tudo é permitido, como diz Dostoiévski. Se Deus não existe, tudo é permitido. E, como diz Luiz Felipe Pondé, um filósofo da atualidade, se Deus não existe, quem é que vai me regrar? Se não existe um Deus, para quem que eu vou me sujeitar? A lei, ela pode fazer que eu me sujeite a ela, mas a lei é muito pequena perante os meus gostos, a minha vontade, meu desejo de ser alguém, de ser um super-homem, como Nietzsche anunciava nos seus livros, de ser quem eu quero ser. E vamos ao texto bíblico. Mais do que receber abriu uma cova e o escondeu ao dinheiro do seu senhor. E o senhor, ao ver esse servo, diz: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10. E o servo inútil lançai para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Esse servo, ele tinha a mesma condição dos outros, de colocar o seu dinheiro no banco, de investir aquilo que tem em alguma coisa, mas não fez, guardou para si. Aí vamos ver posteriormente que a palavra talentos, ela tem a ver com dinheiro, era uma espécie de dinheiro daquela época, mas também pode significar talentos mesmo, de dons naturais. A gente pode tirar essa interpretação do texto, dos talentos como dons naturais, coisas que fazemos, coisas que sabemos fazer, pessoas que sabem cantar, pessoas que sabem pregar, pessoas que sabem escrever livros, poesias, são talentos naturais. Aí Nietzsche, ele observa que Deus está morto por causa de uma sociedade que não investiu seus talentos na sociedade, pessoas que não investiram seus talentos no outro. Porque, pelo contrário, estaria diferente. Essas pessoas enterraram os seus talentos ao ponto de nem parecer que Deus existe. Pessoas deixaram de praticar a vida cristã, então enterraram seus talentos. E assim como esse servo, que diante do Senhor não tinha nada a oferecer, esses cristãos também. Porque esses cristãos, eles não criam num Deus verdadeiro. Eram cristãos que criam num Deus mesmo morto,
porque não viviam de fato como se crescem em Deus. E ainda hoje, na nossa sociedade do século XXI, nós podemos estar escondendo nossos talentos e demonstrando que nosso Deus não é tão influente como afirmamos que é. Nós dizemos, nossa, nós estamos sendo perseguidos, há pessoas que odeiam cristãos, os cristãos são perseguidos na universidade. Mas qual que é o nosso papel? O que nós temos feito para mudar isso? Temos assumido o lugar de protagonismo, de fazer as coisas, de investir em outras pessoas, de ir atrás de outras pessoas para poder contribuir com a jornada dela. E devemos questionar isso, pensar. Agora, um diagnóstico. Esse servo que não investiu o seu talento, que enterrou o seu talento, é um servo que não conhece o seu Senhor. Porque o Senhor podia fazer mais daquilo que ele imaginava. É um servo acomodado com a mediocridade. Ficou acomodado com aquilo que tinha e não quis ter mais. É um servo covarde, porque ficou parado. Tinha as oportunidades, mas não fez. E é uma sociedade que não conhece o Deus Criador, apesar de ter uma ética cristã e benefícios como a ciência e a universidade. Temos a ciência que fez a vacina, temos universidades, muitos de nós estudamos em universidades, e essas universidades são fruto da igreja. A igreja começou essas universidades, os primeiros cientistas foram cristãos, e Deus criou o mundo. Nós conhecemos que Deus criou o mundo, esquecemos de Deus, dizemos que não precisamos de Deus, mas Deus é o Criador. É uma sociedade líquida, sem profundidade. Muito se falou por muito tempo sobre esse termo, sociedade líquida. E ainda continua, pessoas que não têm laços profundos com o outro, pessoas que têm laços superficiais. É a nossa sociedade, que ela não procura investir o seu tempo em relacionamentos profundos. E aqui isso tem a ver com a mediocridade, porque se importa tão somente em ter relacionamentos frágeis, relacionamentos líquidos, passageiros, sem profundidade. E uma sociedade insegura, porque uma sociedade que não tem segurança, ela é covarde, ela não tem capacidade de investir os seus talentos no outro, porque ela nem mesmo entende a si própria. E vemos também um servo individualista, diz, vou cuidar da minha vida, eu vou enterrar aquilo que eu recebi, porque ai de mim, o Senhor pode me julgar, pode me castigar, ai de mim. Então ele vai cuidar da vida dele e vai enterrar o seu talento, e não vai praticar aquilo que ele poderia ter feito. E ao ver isso, nós vemos uma sociedade niilista. Nada importa, contanto que eu tenho o meu café no começo do dia. O mundo pode estar acabando, pessoas podem estar morrendo, pessoas podem estar nos hospitais, parentes meus podem estar com problemas, mas contando que eu tenha aquilo que eu quero, nada mais importa. Quantos de nós e quantas pessoas que nós conhecemos têm vivido dessa forma, se importando apenas com a sua própria vontade, sem se importar com o outro? Uma sociedade que diz ser empática, se importar com o outro, mas na prática não vemos tanto isso. E agora vamos expor um caminho. No texto bíblico, diferente desse que colocou o seu talento enterrado, um deles gerou 5, de 5 gerou 5. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. 2 gerou 2. Do mesmo modo, receber esses 2, ganhou outros 2. 100% de aproveitamento. E a pergunta para nós, para mim, nós geramos outros talentos? Em toda a nossa caminhada até esse momento, quantas pessoas nós levamos a Jesus? Quantas pessoas nós já falamos sobre Jesus? Ou quantas pessoas nós servimos com nossos talentos?
Não precisa ser necessariamente dinheiro, mas aquilo que sabemos fazer. Alguém sabe fazer um bolo, leva a outra pessoa. Quanto isso pode ajudar a outra pessoa? A pessoa se sente amada, se sente pertencente àquela comunidade. No texto bíblico, o Senhor vai dizer para esses dois que tiveram o seu resultado bom o seguinte: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Foram fiéis com pouco, não foram com muito, não foram com aquilo que eles não dão conta, mas no pouco. E o Senhor diz que no muito os colocará, porque foram fiéis no pouco. Então, para a gente refletir também, nós precisamos começar com muitas coisas. Porque vamos ver também que o Senhor distribuiu, na verdade, de acordo com a capacidade de cada um. Ele não vai exigir de nós mais daquilo que nós conseguimos fazer. Mas precisamos fazer. O que são talentos, afinal? Segundo o software bíblico, Logos, ele diz assim, a maior medida de peso bíblica no valor de 75 libras. Aí tem algumas medidas aqui que a gente pode depois ver. Mesmo a palavra talento sendo usada para moedas no texto, ela tem um significado além do literal, que seria o dom natural, que se figurou chamar de talento. Como a gente fala hoje, talento. Aquela pessoa tem talento para tal coisa. O ensino de Jesus. Ele é Senhor sobre nós. E Ele é o Senhor que nos dá o talento. Aquilo que nós recebemos para fazer, aquilo que nós sabemos fazer, não se engane. Não é algo seu. É algo dado por Deus. Não é algo que você conquistou meramente, mas algo que Deus te deu. Ele é o Senhor que espera pelas nossas ações. Ele nos salvou, sim. Não é mérito nosso, em momento algum, a salvação. Mas o fato de sermos salvos, precisamos praticar as boas obras, porque fomos salvos para praticar as boas obras. Em gratidão a Deus, praticamos as boas obras. Então Ele espera por nossas ações, espera que nós façamos, como nesse caso dessa parábola. O servo que não fez nada não foi bem aceito por Deus, porque Deus esperava pelas ações daquele servo. E Ele é quem pode dizer, muito bom, servo bom e fiel. Porque às vezes corremos o risco de dizer para nós mesmos, nossa, muito bom, você é muito bom, você serve em todos os ministérios, você é bom naquilo, e inflamos o nosso ego, porque servimos em alguma coisa. Mas quem deve de fato dizer sobre nós é o Senhor, que no final poderá dizer, muito bom, servo bom e fiel. A melhor declaração que podemos ouvir é do nosso Senhor dizendo isso. Porque somos servos inúteis, como diz outro texto. Servos inúteis, que fazem apenas aquilo que o Senhor mandou. Porque nós não servimos a nós mesmos, servimos ao Senhor. E toda a retribuição que devemos ganhar deve ser de Deus mesmo. Algo que eu já falei, mas para a gente fixar, o texto diz, a cada um segundo a sua própria capacidade. O Senhor não pediu além da capacidade de ninguém. E não pede além de nossas capacidades, além do que podemos fazer. Estamos chegando ao fim, mas pense isso. Deus não requer de nós esforços maiores do que aqueles que temos capacidade para arcar. Mas espera que nós também não entreguemos menos daquilo que nós podemos fazer. Se nós temos algum ministério para servir, para se engajar, para trabalhar, a gente faça de acordo com a nossa capacidade, mas não menos. Se você não consegue assumir um ministério, não assuma. Ou trabalhe isso em grupo, em comunidade, para que vocês possam servir da melhor forma possível. Deus espera que se nós ocupamos um lugar de liderança na igreja, em algum ministério, ou qualquer outra coisa que seja, que o façamos conforme nossa capacidade. Entretanto, não menos do que pode ser feito. Ministérios podem ser pequenos. 1 ou 2 pessoas como liderança. Mas se essas pessoas são perseverantes, com seus poucos trabalhadores,
o muito é feito. Porque o muito não depende de nós e nem do grupo das pessoas. O muito depende de Deus. Porque Ele é quem transforma os corações, Ele é quem faz o pouco virar muito, Ele é quem transforma o mal em bem. É dele que vem todas as coisas. Tem um texto do C.S. Lewis, chama Há Ratos no Porão. E é uma reflexão para a gente. Há ratos em nossos corações? Porque quando vamos a um porão antigo, nesses porões geralmente tem ratos. E esses ratos, para a gente pegar, a gente tem que chegar de sopetão, tem que chegar bem rápido. Porque senão a gente não pega e ele sai correndo e a gente não vê mais. E nossos corações também. Quando pessoas aparecem de sopetão, perguntando coisas pra gente, opa, a gente percebe coisas dentro de nós. Ou quando a gente é exposto a situações estressantes e que nos deixam vulneráveis, nós mostramos quem nós somos. Mostramos que não somos tão amáveis como aparentamos. Mostramos que somos gananciosos, que somos desconfiados, que somos pessoas que buscam o seu próprio prazer, buscam sua própria aprovação. Devemos olhar se há ratos no nosso coração, no nosso porão. Se dentro de nós há alguma coisa que deve ser mudada, deve ser revista. Porque na nossa ação na igreja, na nossa ação em ministérios, e ao usar bem o talento que recebemos, devemos saber quem somos, o que fazemos, o que pensamos, coisas que devem ser mudadas. Isso não quer dizer que devemos ser perfeitos para servir, porque não há ninguém perfeito. Não há pessoas perfeitas, não há pastores perfeitos, não há presbíteros perfeitos, não há seminaristas perfeitos. Não, são pessoas, são pecadores. Mas devemos sempre ter essa autoanálise. O que há no meu coração? Devemos pensar nisso. A igreja pode mudar sociedades e realidades. Ore, mas seja a resposta de sua oração por meio da doação de seus talentos. Há investimentos para serem feitos no outro. Há coisa para fazer. Mostre que seu Deus está vivo através da vivência que você tem da fé cristã. Diante daquela declaração de Nietzsche para aquele velho, Deus está morto. Na verdade, ele não fala para o velho, né? Ele pensa no seu coração. Ele fala, Deus está morto. Mas ao olhar pessoas que se diziam cristãs, mas não viviam o evangelho. Mas nós conhecemos o nosso Deus. Ou dizemos que conhecemos. E se conhecemos, devemos viver. Para que o nosso Deus aparente ser vivo e não morto. Porque o nosso Deus está vivo, está operante, está agindo na história, está agindo em nossas vidas. E possamos mostrar isso ao mundo. E se for para você guardar alguma coisa dessa aula, guarde isso. Compreenda o momento da sua vida e encontre o lugar que pode ser mais útil. Não tenha medo e preguiça, mas avalie a motivação pela qual quer se envolver. E se já se envolve com o ministério, repense o modo pelo qual tem servido. Nada deve ser feito apenas por ser feito. Mas devemos aproveitar o processo de servir com o coração, de todo o coração, como para Deus e não para homens. Encerrando a nossa conclusão, o papel de mudar a sociedade, não apenas de ativistas, de pessoas que se envolvem aí em ONGs, etc., mas é sobretudo a responsabilidade daqueles que conhecem um Deus que prometeu fazer novas todas as coisas. O nosso Deus prometeu fazer novas todas as coisas, prometeu redimir o mundo. E se nós cremos nesse Deus, devemos agir, sendo agentes dessa mudança. Quando não usamos nossos talentos, somos ateus práticos, dizendo com nossa boca que há Deus, com nossos lábios dizemos há Deus, glória a Deus, Deus é maravilhoso, mas no nosso coração dizemos que não há Deus. Com a nossa boca a gente diz que há Deus, mas com nossos corações dizemos que não há Deus. Isso é muito sério. Mas não esqueça, quem te capacita é Jesus. Sem Ele nada podemos fazer. Sem Ele não podemos fazer nada. É Jesus quem nos capacita a fazer todas as coisas. Aquilo que fazemos de bom
Isso é método de Jesus, não nosso. Jesus é quem nos capacita. E Jesus é quem pode nos capacitar a usar nossos talentos para ajudar o outro, para ajudar a sociedade, ajudar nossas igrejas e para servir a Deus, para a glória de Deus, porque é para isso que fomos criados, para glorificar a Deus e gozar disso eternamente. Vamos orar? Senhor Deus, que grande desafio, Pai, nós vivermos o Evangelho de modo que o Senhor pareça um Deus vivo, uma sociedade que de fato matou o Senhor em suas vivências, em suas mentes, em suas práticas, que às vezes tem uma ética cristã sim, acha errado algumas coisas, tem alguns princípios parecidos com os nossos, mas que não vivem o teu Evangelho, Pai. Pessoas que sim, acreditaram na ciência, estão trabalhando na ciência, estão nas universidades, coisas que foram criadas por ti, por meio de igrejas, por meio de um movimento que começou através da igreja, mas que hoje tiraram o Senhor da história, tiraram o Senhor da ciência, tiraram o Senhor da universidade e se sentiram superiores ao Senhor, porque são super-homens. Mas ao olhar para a tua palavra e olhar para os nossos corações, vemos que não somos super-homens, não somos. Pelo contrário, nós somos seres pecadores, frágeis, pessoas carentes, pessoas que merecem ao inferno, mas que o Senhor nos dá graça. Somos essas pessoas, Pai. Mas o Senhor nos dá talentos. Talentos pode ser dinheiro, pode ser nossos dons naturais. E esses talentos devemos usar para mudar a sociedade, para mudar a nossa igreja, para mudar a nossa família, para o nosso trabalho, seja lá onde nós estivermos, Pai. Que assim o Senhor nos ajude, Pai, a praticar isso. E que o Senhor mude primeiro a nossa visão de mundo, a nossa cosmovisão, a maneira que pensamos, que entendemos o mundo, para que então possamos praticar. Porque se isso não entrar na nossa mente, no nosso coração, a nossa prática será manchada por uma série de pecados que não percebemos. Mas que o Senhor nos dê graça e que o Teu Espírito Santo mesmo nos incomode e nos mostre os nossos pecados. Que Ele escancare aquilo que somos, aquilo que há no nosso coração. Às vezes há ratos no nosso coração, há coisas ocultas no nosso coração que nós não levamos a sério, que nós não lutamos contra. E o pecado está sempre diante de nós, Pai. Pecamos. E às vezes o pecado nos afasta de Ti, mas que possamos, ao invés de nos afastarmos de Ti, possamos procurar a Ti, a fim de que sejamos santificados, abençoados. Isso, o Senhor abençoe cada um que verá essa aula, e cada um que depois assistirá ao vivo pelo Meet, Pai. Seja uma palestra, uma aula proveitosa que gere frutos, Pai, da Sua glória. Em nome de Jesus, amém.